E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gelson. Conforme a gente combinou então, galera, vou fazer aqui a correção da maioria dos exercícios que eu passei para vocês aí nas últimas 2 semanas, principalmente esses da quinta passada, quinta-feira passada e também dessa terça-feira e quinta-feira dessa semana para a gente fazer aí uma correção. Não vou dizer que isso é uma revisão de conteúdo, porque não é, a gente só está aqui refazendo algumas questões juntos, também sanando algumas dúvidas, para que também durante as aulas aí a gente consiga estar trabalhando de forma mais efetiva, mais otimizada, certo, pessoal? Vocês vão ver que eu vou corrigir alguns de novo, porque na aula eu só consegui começar, e dali depois eu já vou seguindo para os próximos que a gente ainda não viu. Vamos lá então. Pessoal, começando aqui na página 12, o primeiro exercício lá que vocês tinham para fazer era um exercício bem processual que é para a gente representar os conjuntos na forma tabular. Lembrando, forma tabular é enumerar os elementos, é eu colocar todos os elementos ali do ladinho. Então, por exemplo, conjunto A, x pertence aos números inteiros, tal que x ao quadrado igual a 9. Então, eu vou pensar aqui, quais são os números inteiros que elevados ao quadrado resultam em 9? Bom, se x ao quadrado é igual a 9, a gente sabe que x é a raiz quadrada de 9. Só que esse valor aqui, né, pessoal, ele sempre pode ser positivo ou negativo. Então, x seria positivo ou negativo 3. Como aqui a gente está pensando, então, que esse conjunto são elementos dos números inteiros, eu posso admitir aqui tanto o positivo 3 quanto o negativo 3. Então, vou ter aqui como resposta negativo 3 e positivo 3. Na letra B, x pertence aos inteiros, tal que x ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, quais são os números que elevados ao quadrado ficam maiores ou iguais a zero? Bom, na verdade, qualquer número inteiro que eu elevar ao quadrado sempre vai ser positivo, né? Não interessa se esse número que eu estou elevando ao quadrado é positivo ou negativo. Lembram? Todo número elevado ao expoente par sempre vai ficar positivo. Então, eu posso ficar tranquilo aqui que eu vou ter x pertence aos inteiros, tal que x ao quadrado é maior ou igual a zero. Na verdade, aqui, pessoal, o B vai ser todos os números inteiros, né? Eu posso escrever assim, ó, todos os números inteiros, né? Coloco 0, 1, 2, 3 e assim vou. Ou eu posso escrever só assim que o B é o próprio conjunto formado pelos números inteiros. Lembrando que os números inteiros, como o próprio nome fala, são números inteiros, não são números decimais, nem racionais, positivos ou negativos, incluindo o zero. Letra C. X ao quadrado é maior que zero. Então, x pertence aos inteiros, x ao quadrado maior que zero. Quais são os números inteiros que elevados ao quadrado ficam positivos? Aqui, pessoal, o único número que elevado ao quadrado não fica positivo é o zero, porque zero elevado ao quadrado é zero. E o zero, né, ele não é nem positivo nem negativo. Então, todo número inteiro, diferente de zero, é tal que x ao quadrado vai ser maior que zero. Ou seja, aqui eu posso representar o conjunto C assim. Infinito negativo, aí menos 3, menos 2, menos 1. Não vou colocar o zero. 1, 2 e 3. Ó, qualquer um desses números que eu coloquei, se eu elevo eles ao quadrado, o resultado é um número maior que zero positivo, menos o zero. Por isso que o zero não está aqui dessa vez, ok? Muito bem. Letra D. X pertence aos números inteiros, tal que x ao quadrado é menor ou igual a zero. Bom, todo número, vocês estão vendo aqui e estavam vendo antes. Todo número que eu elevo ao quadrado, o resultado dele, né, pessoal, sempre vai ser positivo. Muito bem. Então, olha a condição. Qual é o número inteiro que elevado ao quadrado fica menor ou igual a zero? Olha, menor que zero não vai ter. Nenhum número elevado ao quadrado fica negativo. Porém, tem um número que elevado ao quadrado fica igual a zero. E esse número aqui é o próprio zero, né? Então, D é um conjunto unitário somente com o elemento zero. Lá no conjunto E. Conjunto E, então, que número que elevado ao quadrado fica menor que zero?
Como eu acabei de falar, não existe número inteiro x tal que x ao quadrado seja menor que zero, ou seja, que esse número elevado ao quadrado seja um número negativo. Não existe número que elevado ao quadrado fique negativo. Portanto, nesse caso, o conjunto E é um conjunto vazio, né? Vamos caprichar mais aqui. Então, o conjunto E vai ser um conjunto vazio, ok? Lembrando que eu também posso escrever o conjunto vazio desta forma aqui. Muito bem, pessoal? Então, cuidando ali para não errar, as coisas vão dando certo. Estou conferindo que se meu microfone está gravando. Seguindo, conjunto F. X pertence aos números inteiros, tal que 1 dividido por x é igual a zero. Pessoal, 1 dividido por qualquer coisa nunca vai ser igual a zero, certo? Quando eu faço 1 dividido por alguma coisa, eu sempre vou ter um resultado, ou positivo ou negativo. Portanto, não existe número que 1 dividido por esse número seja igual a zero. Portanto, a gente vai dizer que o conjunto F também é um conjunto vazio. Conjunto G. X pertence aos números naturais, tal que x é maior que 56 e menor ou igual a 118. O conjunto G aqui, né, pessoal, ele vai começar no 57, porque tem que ser maior que 56, o x aqui está falando, e ele vai aqui continuar de 1 em 1, porque são números naturais, até o 118, certo? Então, 57, 58, 59, e assim vai, 116, 117, e aí vai parar no 118. Estou incluindo 118 porque aqui a gente está falando menor ou igual, não dá para esquecer isso. X pertence aos inteiros, tal que x é menor que zero. Bom, o conjunto H são todos os números inteiros menores que zero, ou seja, os números inteiros negativos. Quais são eles? Infinito negativo, eu posso começar aqui, ó, do menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e eu vou colocar o zero? Não, porque ali é só menor que zero. I, x pertence aos naturais, tal que x é maior ou igual a 70. Bom, então aqui o conjunto I, eu vou colocar todos os números naturais, incluindo os 70, e daqui eu vou até o infinito positivo, certo? Muito bem. Próxima questão, número 3, da página 12, classificar esses conjuntos como infinitos ou finitos. Pessoal, se eu estou falando de números naturais, vocês não podem esquecer que os números naturais é do zero em diante, somando sempre de 1 em 1. Então, x pertence aos naturais e x é menor que 5. O conjunto A, pessoal, é formado por 0, 1, 2, 3 e 4 e só eles. Então, aqui nós temos um conjunto finito. Conjunto B, x pertence aos inteiros, tal que x é menor que 5. A gente sabe que os inteiros, a eles vão incluir os números negativos, né? São os naturais também, mas aí inclui para cá os números negativos. Então, o conjunto B, esse sim vai ser um conjunto infinito. Por mais que aqui ó, ele se estenda para o infinito negativo e acabe em certo momento aqui falando dos números positivos, né? Se eu pensar no infinito negativo, ele vai continuar ali descendo cada vez mais. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, né? Por que coloco 1, 2, 3 e 4? Porque aqui x tem que ser um número menor que 5. Então, vai até uma parte dos positivos, na verdade, né? Mas aqui, ó, ele se torna infinito, tá bom? Então, conjunto infinito. Seguindo, conjunto C. X pertence aos inteiros, tal que x ao quadrado é igual a 9. A gente já fez essa antes, né? Se x ao quadrado é 9, x vai ser mais ou menos a raiz de 9, x é igual a mais ou menos 3. São só duas soluções, o conjunto C, então, obviamente, conjunto finito. Letra D. X pertence aos inteiros, tal que x vezes 0 é igual a 0. Bom, aqui eu tenho que pensar qual é o número que vezes 0 é igual a 0. Na verdade, pessoal, dentro dos números inteiros, qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, o conjunto D, na verdade, é o próprio conjunto dos números inteiros, ou seja, todos os números positivos, negativos e também o zero. Logo, D vai ser um conjunto infinito. Conjunto E. X pertence aos números naturais e x vezes 0 é igual a x. Qual é o número
que vezes zero é igual a ele mesmo? Bom, 1 vezes zero não é igual a ele mesmo. 2 vezes zero não é igual a ele mesmo. O único número que vezes zero é igual a ele mesmo é o próprio zero, né? Então, E é formado pelo elemento zero, logo E é um conjunto 100% finito. Beleza? Próxima questão, número 4. Represente na forma tabular o conjunto E sabendo que o E está contido dentro dos números naturais e satisfaz as seguintes condições. 0 pertence ao conjunto E, e se x pertence ao conjunto E, então x mais 1 pertence a E. Pessoal, antes de eu resolver essa questão, não esqueçam, isso aqui é relação de continência. Está contido, é um conjunto que está dentro de outro. O E significa pertence, que vocês sabem, mas ele serve para um elemento que está dentro de um conjunto. Não vamos aí misturar as coisas, tá? Show! Seguindo. Então, dentro desse conjunto E, a gente sabe que o 0 pertence ao conjunto E, e se um número x pertence a E, esse número mais 1 também pertence ao conjunto E. Então, se a gente sabe que o 0 pertence ao conjunto E, a gente pode escrever que o conjunto E já é formado pelo elemento 0. E se qualquer número pertence a E, então esse número mais 1 pertence a E. Logo, 0 mais 1, 1. Aí o 1 pertence ao E. 1 mais 1, 2. Então o 2 pertence ao E. Ó, x mais 1. Então, 2 mais 1, 3. Então 3 pertence ao E. E assim, infinitamente. Eu posso concluir aqui que o E é o conjunto dos números naturais, né, pessoal? Bem tranquilo de entender, eu acho, essa ideia, certo? Se a gente fala que o conjunto E está contido dentro dos números naturais, o conjunto E, na verdade, aqui, se a gente for pensar, ele está contido dentro dos números naturais, mas também ele é um conjunto igual ao conjunto dos números naturais. Todo conjunto igual a outro está contido nele mesmo. Se o conjunto A está contido no conjunto B e o conjunto B está contido no conjunto A, eu posso dizer que os conjuntos A e B são iguais, ok? Porque eles têm os mesmos elementos. Essa número 6 a gente começou a corrigir na aula, então agora eu vou terminar ela aqui, tá? Vou ler essa questão porque é importante vocês entenderem esses conceitos. Ó, a linguagem dos conjuntos é utilizada em todos os ramos da matemática. Nesse exercício aplicaremos essa linguagem à geometria. Para isso vamos recordar que, não esqueça, pontos são nomeados por letras maiúsculas A, B, C, D, etc. Retas são nomeadas por letras minúsculas e, ó, uma reta é um conjunto de pontos. Logo, cada um dos seus pontos é um elemento de uma reta, certo? Tipo assim, se eu tenho aqui, ó, uma reta S, essa reta é um conjunto de infinitos pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, enfim. Cada um desses pontos é um elemento dessa reta, do conjunto que forma essa reta. Logo, eu posso dizer que o ponto A pertence à reta S, o ponto B pertence à reta S, mas eu não posso falar que o A está contido na reta S, porque isso aqui é para falar de um conjunto que está dentro de outro. Um elemento que está dentro de um conjunto, aí é uma relação de pertinência, certo? Além disso, a gente tem que um segmento de reta em extremos A e B é representado dessa forma, né? Ou dessa forma, e um segmento de reta é, na verdade, um conjunto de pontos. Logo, cada um dos seus pontos é elemento do segmento de reta. Não posso me esquecer disso também. Então, pessoal, imagine o seguinte. Eu tenho aqui uma reta. Uma reta ela é infinita para os dois lados. Dentro dessa reta eu tenho dois pontos, A e B. E nesses pontos A e B, eu tenho entre eles aqui ó, um segmento de reta, que tem começo e tem fim. O segmento de reta também é um conjunto de muitos pontos, que está contido dentro de um conjunto maior de pontos, que é a reta. Então, eu posso escrever algo assim. O conjunto formado pelos pontos do segmento AB, o segmento AB, está contido dentro de uma reta S, que também é um conjunto maior de pontos. Relação de continência, conjunto dentro de conjunto. O que mais?
Uma semirreta de origem A que passa por B é representada dessa forma, e uma semirreta também é um conjunto de pontos. Logo, cada um dos seus pontos é elemento da semirreta. Então, aqui eu tenho essa reta, uma reta aqui chamada de reta R, e aqui nessa reta R eu tenho um ponto D e um ponto E, por exemplo. E aqui, ó, eu tenho uma semirreta. O que é uma semirreta? É uma linha que tem um começo, mas ela não tem fim. Então, ela começa no D e passa pelo E. A gente escreve assim com a flechinha em cima. Concordam comigo que uma semirreta, então, também é um conjunto de pontos que está contido num conjunto maior, que é a reta R, tá bom? Então, todo elemento que pertence à semirreta DE também vai pertencer à reta R. Ok, pessoal? Show! Vamos fazer a correção aqui das questões agora, dizendo se isso aqui que segue é verdadeiro ou falso, com base nesta figura. Nessa figura a gente tem aqui, ó, duas retas, ó, de acordo com a figura, classifique como verdadeiro ou falso. Então, tenho duas retas, tenho pontos aqui, o ponto A, B, C, D, enfim, e eu tenho a reta R e a reta S, certo? Olha lá, ó. O ponto A pertence à reta R? Pessoal, o ponto A, ele vai pertencer à reta R, verdadeiro. Ele é um elemento de uma reta maior que a reta R. Tá aqui ele. Como que eu sei que é um elemento? Aqui na questão está falando que os pontos vão ser elementos de retas. O ponto A está contido na reta R? Falso, né, pessoal? A relação de continência serve para um conjunto que está dentro de um conjunto. Aqui o certo seria falar que o ponto A pertence à reta R. Agora, o que significa essa letra C aqui, que a gente tem os parênteses? A gente tem aqui um elemento de um conjunto. Quando a gente tem assim a representação, é um conjunto, certo? Um conjunto com o elemento A. Um conjunto com o elemento A está contido em R, verdadeiro, porque daí um conjunto está dentro de um outro conjunto. E é verdade, né? Um conjunto unitário aqui com o elemento A está contido dentro do conjunto dos pontos da reta R. Agora, a semirreta AB pertence à reta R? Essa aqui seria a semirreta AB, ó. Ela está dentro da reta R. Mas a semirreta, de acordo com o que fala aqui, ela é um conjunto de pontos. Então, se um conjunto está dentro de um conjunto, eu não uso a relação de pertinência. O certo aqui seria escrever que a semirreta AB está contida na reta R. Então, falso o que está escrito aqui. Semirreta AB está contida na reta R? Agora sim, verdadeiro, pois todos os elementos dessa semirreta AB, ó, todos os pontinhos ali da semirreta AB também vão pertencer à reta R. E isso é justamente a ideia de subconjunto, né? Se todos os elementos de um conjunto A também pertencem a um conjunto maior que é o conjunto B, eu digo que o A está contido no B. O A está dentro do B. Então, verdadeiro. Letra F. A semirreta DE está contida dentro da semirreta AE? A semirreta DE é essa aqui, certo? Ela começa em D, passa por E e vai seguindo. Ela está dentro, ou melhor, está contida dentro da semirreta AE? Sim, né, pessoal? Ela vai também estar dentro ali de uma outra semirreta. É um conjunto de pontos contido dentro de outro conjunto de pontos. Conjunto dentro de conjunto, relação de continência. Elemento A pertence ao conjunto de pontos do segmento de reta AC? Pessoal, verdadeiro, ó. O segmento de reta AC é esse segmento de reta aqui. E o conjunto A, o ponto A, ele é um elemento desse segmento, né? Ele é um dos extremos do segmento de reta que a gente tem aqui. Beleza, pessoal? Vamos terminar aqui, então. Que verdadeiro. E o ponto A está contido no conjunto de pontos formados aqui pelo segmento AC? Não, falso. O certo seria dizer que o elemento A, que nesse caso é um ponto, pertence ao conjunto de pontos formados pelo segmento AC. Então, falso aqui, a letra H.
Número 13. Determine os números x e y sabendo que esse conjunto é igual a esse conjunto. Pessoal, para que dois conjuntos sejam iguais, se um conjunto A é igual a um conjunto B, todos os elementos do conjunto A têm que ser iguais aos elementos do conjunto B. Não pode sobrar nem faltar nada. Então, quais devem ser os valores de x e y para que esses conjuntos sejam iguais? Bom, aqui eu tenho 1, 2 e x. Aqui eu tenho 3, algum número, e 2. Para que eles sejam iguais, aqui no primeiro está faltando 3 e aqui no segundo está faltando 1. Logo, x deve ser 3 e y deve ser 1, que aí eu vou ter dois conjuntos iguais, ok? Número 13. Agora a gente vai fazer operações com conjuntos. Não posso me esquecer. U significa união. Aquilo que está presente ou no conjunto A ou no conjunto B. A ideia é de juntar os elementos dos conjuntos. O U virado significa interseção. Interseção. Aqui. É o que eles têm em comum, certo? É o que a gente precisa para resolver essa questão, então. Bom, a gente pode até aqui colocar os elementos dos conjuntos se a gente quiser, né? O que a gente tem aqui? Conjunto A. X pertence aos números inteiros, x é maior que negativo 4 e menor ou igual a 2. Então, o x vai ser o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. O conjunto B, x pertence aos números naturais, ó, lembram do conjunto universo? É o conjunto de referência. X pertence aos números naturais, x é menor ou igual a 3. Dentro dos números naturais, os menores ou iguais a 3 são esses aqui, né? Que os naturais começam no 0. Conjunto C, x pertence aos inteiros, x é maior que negativo 2, menor que 5. Então, vai ser menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E o conjunto D, x pertence aos inteiros, tal que x é maior ou igual a 3, menor ou igual a 8. Dentro dos números inteiros, então, vai ter o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Lembrem do igual, o risquinho embaixo inclui o número, certo? Então, pessoal, qual que é a união com B? O conjunto da união entre A e B é juntar os elementos do A com o B sem repetir. Então, quais vão ser? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, certo? Aliás, aqui, se a gente for pensar, né, o conjunto A e o conjunto B são parecidos, mas ali a gente vai ver que vai ter que acrescentar coisas de um, coisas de outro, né? Eles até têm algo em comum. Agora, justamente isso. O que eles têm em comum? A interseção entre A e B, a interseção com B. O que esses dois conjuntos, então, vendo ali, vão ter em comum? Bom, olhando lá, eles vão ter o 0, o 1 e o 2, né? Tanto A quanto B tem o 0, 1 e 2. Então, 0, 1 e 2. Muito bem. Seguindo aqui, pessoal, nós vamos ter agora a união com D. A união com D é juntar o conjunto A com o conjunto D. Então, vai ficar bem grande lá, né? Se vocês juntarem todos os elementos, eu vou ter do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Vou seguindo isso aqui até chegar no 8. Preferencialmente, não escrevam assim com os pontinhos, tá? Eu sei que eu escrevi aqui nessa questão usando os pontinhos aqui, mas aqui não ia ter condições de eu ir do 57 até o 118, né, pessoal? Mas aqui vocês vão entender tranquilamente. Galera, as outras aqui, então, vão estar no gabarito. Vamos fazer a letra E aqui. Algumas eu vou fazendo, tá? Para otimizar também o vídeo. É cansativo para vocês também assistir um vídeo muito longo. Vocês têm o gabarito no livro, não esqueçam disso, mas eu tô aqui com o intuito de tirar as dúvidas, lembrar da simbologia também. A união com B, união com D. Olha para o A, para o B e para o D e junta tudo que eles têm. A união com B, união com D, o que vai acontecer? Eu vou do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou até o 8, né? É juntar aqui o que tem no A, o que tem no B e o que tem no D. Não precisa repetir, nem se deve repetir, tá?
Pessoal, aqui eu olho o que o A, o que o B e o que o C, os três juntos, vão ter em comum. Bom, se vocês olharem ali nos conjuntos, vocês vão perceber então que para responder aqui a letra F, a gente vai ter só o 0, o 1 e o 2, né? É um conjunto formado por três elementos. Agora, o que o A tem em comum com o B, que tem em comum com o C, que tem em comum com o D? Pessoal, essa parte eu já fiz, ó. Essa parte é o 0, o 1 e o 2, não é? Então, o que o 0, o 1 e o 2 têm em comum com o conjunto D? Nada. Então, se vocês forem colocar aqui, a gente vai ter um conjunto vazio, certo? Eles não têm nada em comum. Quando a gente tem os parênteses, o que a gente faz? É tipo uma expressão numérica. Eu posso fazer primeiro o que está dentro dos parênteses, ó. O que é A união com D? Ah, eu já fiz aqui, ó, A união com D, certo? Então, eu posso pensar assim, se eu já tenho essa resposta, eu quero a interseção dela com o B união com C. B união com C, infelizmente eu ainda não fiz, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, o B união com C, aí vocês vão perceber, então, vai ficar menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Aí eu olho esse e esse. O que eles vão ter em comum aqui? Bom, aqui a gente vai ver que eles têm em comum o menos 1, certo? Eles vão ter em comum o 0, eles vão ter em comum o 1, o 2, o 3 e o 4. Na letra I, mesma coisa, pessoal, ó. Primeiro eu vejo o que o A tem em comum com o D. Já fiz? Ó, já deveria ter feito aqui na letra D. A gente já teria a resposta. E o B união com o C eu já fiz? Não fiz, mas no momento que eu faço, depois que eu faço a união dos dois aqui, eu vou olhar o que eles têm em comum, vou fazer a interseção entre eles. Então, espiando ali rapidinho, né, qual vai ser a resposta? A gente vai ter menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, certo? O que é isso? A gente tem a união da interseção entre A e D com a interseção entre B e C, certo? Qualquer dúvida, a gente vai conversando na aula, mas não esqueçam que eu mandei o gabarito lá para vocês também. Essa questão 14 é bem importante que vocês entendam, tá? São questões conceituais, é importante saber isso. Eu sei que alguns podem achar que são questões assim mais chatinhas, mas elas são importantes, pessoal. No diagrama abaixo, R é o conjunto dos retângulos e P é o conjunto dos polígonos regulares. Pinta a região que representa o conjunto dos quadrados. Pessoal, o retângulo é um quadrilátero que tem os 4 ângulos internos de 90 graus. Não precisa ter os 4 lados iguais. Agora, se o conjunto P é o conjunto dos polígonos regulares, todos os polígonos que tiverem lados com a mesma medida vão ser chamados de polígonos regulares. Essa figura que eu fiz está horrível, mas vamos considerar aqui que ela tenha a mesma medida aqui em todos os lados. Ela é considerada um polígono regular. O que acontece? O quadrado, pessoal, ele também é um retângulo, porque ele tem os 4 ângulos de 90 graus. Só que alguns retângulos têm os 4 lados diferentes. Alguns retângulos têm os 4 lados iguais. Então, a região que eu vou pintar aqui é essa do meio. Por que é essa aqui do meio? Porque alguns retângulos também são polígonos regulares. Mas nem todos os retângulos são polígonos regulares, assim como nem todos os polígonos regulares são retângulos. Na verdade, aqui entre eles só vai ter os quadrados que pertencem ao conjunto tanto dos retângulos quanto dos polígonos regulares. 15. O diagrama a seguir representa os conjuntos A, B e C, pinta a região que representa o conjunto A união com C, interseção com B união com C. O que essa galera tem em comum com essa galera? Certo? Então, qual que é a união entre A e C? É tudo que pertence ao A e tudo que pertence ao C. Show! Certo? Agora, qual que é a região, vou colocar aqui de azul, do B união com C? É tudo que pertence ao B, que também vai pertencer ao C. Certo? Pessoal, vocês perceberam que quando eu pintei ficou uma partezinha verde, né? Essa partezinha verde, que agora eu vou ter que fazer de outra cor aqui, vai ser justamente
o que eles têm em comum. Ó, o que eu tinha pintado de amarelo e o que eu tinha pintado de azul vão ter o que em comum? Na verdade, não vai ser essa região aqui, ó, pessoal. Por que vai ser essa região? Dentro dessa região, eu tenho a interseção da união entre A e C com a união entre B e C, tá? Ficou meio confuso aqui no meu desenho, né? Mas o que acontece? Essa região aqui, ó, ela vai ser a região em comum da união entre A e C e a união com B e C. Tá bom, galera? Então, vamos seguindo aqui para o próximo. A gente tem agora o exercício 16. Eu não vou corrigir aqui o exercício 16, galera, porque tá, acho que, bem explicado aqui, mas eu vou só falar um pouquinho sobre ele, tá? Olha só, o conjunto R é todo elemento X tal que X é a nação do Reino Unido. Então, esse conjunto G, que é a nação da Grã-Bretanha, vocês percebam que ele está contido, G está contido no conjunto R, porque é um conjunto que está dentro de outro conjunto. Agora, a galera ali da Irlanda do Norte, a nação da Irlanda do Norte, ela pertence tanto ao conjunto I, né? Ela está, na verdade, dentro do conjunto I e dentro do conjunto R, né? Então, a partir dessas relações aqui, vocês conseguem responder essas perguntas, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem lá na aula. Aqui eu vou passar essa porque ela é uma questão também mais processual, mas qualquer coisa a gente conversa depois. Essa questão aqui é importante para a gente relembrar também as operações com os conjuntos, tá? Nós temos aqui 3 conjuntos, E, F e G, e a gente vai determinar a diferença entre o F e o E. Lembram, pessoal? A menos B significa o quê? Tudo aquilo que tem no A, mas não tem no B. Lembram? É todo elemento X que pertence ao A e todo elemento que aí não vai pertencer a B. Então, a gente pode resumir assim: é todo elemento que pertence ao A e não pertence ao B. Show? Então, é isso aí. Tem no primeiro, não tem no segundo. Pensem nessa ideia. Então, a diferença entre F menos E, aqui na letra A. Tudo aquilo que tem no F e não tem no E. Bom, fica fácil a gente olhando ali que a diferença entre F e E vão ser os elementos 1, 2 e 9, certo? Se vocês olharem ali dentro do conjunto F, é o 1, é o 2 e é o 9, que tem no F, mas não tem no E. O resto ali tem, tá tudo certo. Diferença entre G e o E vão ser os elementos 5 e 7, né? Ó, tudo que tem no G não tem no E. É só o 5 e o 7. Aqui na letra C, primeiro a gente faz a união entre E e G. Então, qual que é a união entre o conjunto E e o conjunto G? Eu vou olhar ali a união entre eles e vou juntar. Qual é a união entre E e G? 3, 8, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Não precisa repetir ali, mas como que ficaria se a gente fosse organizar bonitinho? Ficaria o 3, ficaria o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Muito bem. Agora, isso aqui menos o F, ou seja, o que tem aqui que não tem no F. Então, comparando ali, vocês vão ver que o que tem nessa união que não tem no F são só os elementos 5 e 7, ok? Seguindo aqui na letra D, a união da diferença entre F e G e F. Pessoal, a união, lembrem, eu vou fazer aqui tudo que tem nesse conjunto com tudo que tem nesse. O que tem no F que não tem no G? Bom, o que tem no F que não tem no G, se eu for olhar ali em cima, vai ser então o 1, o 2, o 3 e o 9, certo? Então, F menos G, 1, 2, 3, 9. Show! Agora, o que tem no G que não tem no F? Então, lá no G tem, deixa eu ver, tem o 5, que não tem no F. Tem o 7, e só, né? 4 e 6, isso aí. Então, aqui vai ter o 5 e o 7. E aí, se eu vou fazer a união entre eles,
eu vou ter que aqui a união vai ser juntar esses dois num só. Então vai ficar 1, 2, 3, 5, 7 e 9, ok? Letra E, complementar de E em relação ao conjunto F. Pessoal, o que é complementar do E em relação ao conjunto F? Somente quando um conjunto E é subconjunto de um conjunto F, existe complementar. O complementar é tudo aquilo que tem no F e não tem no E. Por isso que a gente pode até fazer essa relação, F menos E, certo? Só que tem uma condição diferente da diferença, né? Na diferença, um conjunto não precisa ser subconjunto de outro. No complementar, sim, é uma propriedade matemática que diz que para existir complementar, esse carinha aqui tem que ser subconjunto desse. Então, complementar de E em relação a F. O que tem no E, olhando lá nos conjuntos, que falta para que ele seja igual ao F? Essa é a ideia. Bom, para que o E seja igual ao F, bom, o E aqui está faltando o quê? O F tem 9, que o E não tem. O que mais? O F tem o 2, que o E não tem, e tem o 1. Então, o complementar de E em relação a F vai ser 1, 2 e 9. Ok? Lembrem dessa ideia, complementar. Tem nesse e não tem nesse. Ou é o que falta para esse ser igual a esse, certo? Só que só existe complementar se o conjunto E for subconjunto do conjunto F. Por que isso é importante? Agora aqui, ó, nessa questão da letra F, pessoal, como que vai ser aqui o complementar? Até aqui vai ter resposta normal. Deixa eu pular aqui para H, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Qual que é o complementar de um conjunto E em relação a ele mesmo? Bom, um conjunto E, o que falta para o E se tornar ele mesmo? Nada, né? Então a gente tem aqui um conjunto vazio, certo? Não tem nada aqui de diferença entre eles. Olhem a letra G agora. O que falta para o conjunto E se tornar o conjunto F? Faltam algumas coisas. Porém, só existe complementar se o conjunto E estiver contido no conjunto F. Observem, o conjunto G está contido no conjunto F? Para que um conjunto esteja contido dentro de outro, todos os elementos do G devem também fazer parte do conjunto F. Só deve estar faltando coisa, não pode estar sobrando. E aí vocês percebam que o G está ou não está contido em F? G não está contido em F, pessoal, porque olha só, por mais que o G tenha o 4, tem no F. O 5 já não tem no F. Então não é complementar, porque o G não está contido dentro do F. A gente não pode montar o desenho assim, ó, G está dentro do conjunto F, certo? Porque alguns elementos do G não pertencem ao conjunto F. Então aqui a gente vai dizer o quê? Que não existe complementar, tá? A gente vai dizer simplesmente aqui, não existe, ok? Na matemática tem um símbolo para não existe, que pode ser assim, mas aqui eu não vou colocar esse para não confundir a cabeça de vocês, tá? Um não existe aqui já está de bom tamanho. Posso escrever não existe, pois G não está contido em F. E aqui na letra I, qual é o complementar de um conjunto vazio em relação ao conjunto F? Lembram, pessoal, que um conjunto vazio sempre é subconjunto de outro? Conjunto vazio sempre vai estar contido dentro de outro, tá? É outra propriedade lá da relação de subconjunto, de continência. Então, o que falta para o conjunto vazio se tornar o conjunto F? Todos os elementos do F, ou seja, o próprio conjunto F, tá bom? Essa aqui é uma questão super importante também, vocês precisam saber fazer exercícios assim, galera. Essa 21, eu conversei com o pessoal, né? Realmente existe um erro de gabarito ali no livro de vocês, e agora a gente vai dar uma espiada mesmo para ver se esse erro aí é o que aconteceu, tá? Olha só, diz o seguinte: o diagrama ao lado representa os conjuntos A, B e C. Determine quais são os valores de x, y, z e w, sabendo que, ó, o complementar de C em relação a A é 9, 8 e 7. O que significa? Para que o conjunto C se torne o conjunto A,
seja igual ao conjunto A, né? Faltam os elementos 9, 8 e 7 no conjunto C. Então, a gente tem aqui x, y e z, concorda? Porém, tem uma questão. 9, 8 e 7. A gente tem que o 9, o 8 e o 7, eles pertencem ao A, certo? Dentro dessa ideia aqui, ó, a gente pode considerar isso aqui, né? A menos C. Eles pertencem ao conjunto A, mas eles não pertencem ao conjunto C. Logo, a gente tem aqui algumas possibilidades. O que a gente pode dizer? Esse y aqui, por exemplo, ele pode ser 8, né? Esse z, ele pode ser o 7. E a gente tem também ao contrário, que o y pode ser 7 ou que o z pode ser 8. Tudo bem, não sabemos ainda. Por que eu não posso falar para o x? Porque o x já está no C, então ele não faz parte do complementar, né? O complementar de C em relação a A é aquilo que falta para o C se tornar o A. Ou também eu posso falar que é a diferença entre A e C, porque o C está contido no A. Show! Vamos agora para as próximas. Ó. Ele fala uma outra coisa para nós importante. Como nós temos que o complementar da interseção entre A e B e o conjunto A é 9, 8, 5 e 6, o que vai acontecer? O 9, o 8, o 5 e o 6, eles pertencem ao conjunto A, mas eles não pertencem à interseção entre A e B, certo? Então, o que tem no A que não tem na interseção? O 9, o 8, o 5 e o 6. Então, pessoal, olhando ali, a gente vai acabar concluindo que se é o 9, o 8 e o 5 e o 6 que tem no A e não tem na interseção, ó, pensem, tem no A e não tem na interseção. Eu já estava em dúvida nessa galera aqui, não estava? Então, tem no A e não tem na interseção, a gente vai concluir aqui que então é o y que vai ter que ser o 8, y que vai ter que ser o 8, certo? E a gente vai concluir que o z que vai ser o 7, certo? E agora, por consequência, o x vai ter que ser o 6, né? Porque se a gente não tem o 7 aqui, é o 7 que está naquela interseção, concordam? Ó, tem nesse cara e não tem nesse, e é tudo isso, só sobra o 7 para a interseção, né? E aí a gente tem mais uma informação, que é a diferença entre o B e o A. Como a diferença entre o B e A é 4 e 1, significaria para nós aqui que B menos A é igual a 4 e 1. Isso quer dizer que o que tem no B que não tem no A? São os elementos 4 e 1. Bom, o B ele já está lá, certo? O que estaria faltando então? Tem no B e não tem no A? Tem no B e não tem no A, o W tem que ser o 1, certo? Aí que está o erro do gabarito lá do livro de vocês, né, pessoal? Porque o livro, ele diz que o W tem que ser igual a 4, mas não, tá? O W aqui vai ter que ser o número 1 para a gente ter essa condição, tá bom? Então só cuidem lá na hora que vocês forem resolver, né? Isso pode acontecer nos livros, mas essa questão é bem boa, né? A gente tem que fazer com calma para não se confundir, porque são várias relações que eu já tenho que ter em mente para que eu consiga resolver ela ali com destreza, certo? E vamos aqui para finaleira, ó, vai dar tipo um período de aula mesmo nessa correção. Era para ter dado tempo de nós fazer na terça, mas infelizmente não deu, tudo bem. Na terça não, na quinta. Questão número 7. Considerando os conjuntos A, B e C na figura, o que essa região azul representa? Pessoal, olhando para ela representa tudo que tem no B que não tem aqui nessa galera, certo? Essa ideia de tudo que tem num conjunto e não tem em outro é a relação de diferença, certo? Tudo que tem no B que não tem naquela galera, mas que galera é essa? É a junção dos conjuntos A e C. E a junção de dois conjuntos é a união entre eles. Então aqui, pessoal, de certeza, né, a alternativa correta vai ter que ser a letra E. É a diferença entre B e a união entre o A e o C. Ok? Na número 8, a gente diz o seguinte. Se A e B são dois conjuntos não vazios, tais que a união entre A e B
É todos esses elementos que estão aqui, tá? Tudo isso faz parte da união entre A e B. A diferença entre o A e o B é isso. E a diferença entre o B e o A é isso. Qual é a interseção entre eles? Aqui, pessoal, uma possibilidade bem boa para fazer essa resolução são os diagramas de Venn. Ele quer saber a interseção, então provavelmente exista, né? Ó, vamos começar pela diferença. Tudo que tem no A que não tem no B. Então, é 1, vamos colocar aqui o A. É 1, é 3, é 6 e é 7. E o B? Tudo que tem no B que não tem no A. É o 4 e o 8. Como a união deles está aqui, quais são os elementos que estão aqui, ó, que estão faltando no meu desenho? O 1 eu já tenho, o 3 eu já tenho, o 6 eu já tenho, o 7 eu já tenho, o 8 eu já tenho, o 4 eu já tenho, certo? Então aqui está faltando o 2 e o 5, portanto, é o 2 e o 5 que vão fazer parte da interseção entre o A e o B. A interseção com o B são os elementos 2 e 5. E aí agora eu até poderia escrever qual é o conjunto A e qual é o conjunto B, né, pessoal? Conjunto A vai ser 1, 2, 3, 5, 6, 7. Conjunto B, 2, 4, 5 e 8. Algumas questões também vêm já nessa ideia, tá? Página aqui, ainda na página, essa aqui acho que cai lá na, deixa eu ver, cai na página 54. Nós temos aqui 3 conjuntos, A, B e C. X pertence aos naturais tais que X, né? X pertence aos naturais, tal que X é menor que 10, então aqui o A vai ser os elementos 0, 1, 2, 3, até chegar no 9, não vou considerar o 10. O B vai ser os números inteiros maiores que negativo 4. Então, maiores que negativo 4, negativo 3. O negativo 4 não vou colocar, né, porque é só maior. Negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0 e vai aqui os positivos também, né? Vamos colocar uns aqui só para a gente visualizar melhor. E vai aqui. Conjunto C. W pertence aos números inteiros e o W é maior ou igual a negativo 5. Então, a partir do negativo 5 aqui, ó, vai-se embora para a banda dos positivos e já vai, né? Representei na forma tabular, acabei de fazer isso. Agora a gente vai resolver aqui essas 4 questõezinhas. Qual é o complementar de A? Vocês têm que perceber como é que eu leio, tá, pessoal? Que daí vocês também se acostumam a fazer isso. Complementar de A em relação a B é a mesma coisa que B menos A, só que só vai existir isso se o A estiver contido no B. Bom, o A realmente aqui é um subconjunto do B. Se vocês olharem ali, todos os elementos do A também vão pertencer ao B. Então, existe complementar, certo? E qual vai ser o complementar? Quais são os elementos que pertencem ao B e não pertencem ao A? Bom, se vocês forem olhar ali, vai ser então menos 3, menos 2, menos 1. Aí vem o 10, o 11, o 12 e assim por diante, né? Todos esses elementos pertencem ao B, mas não pertencem ao A. Agora, letra B. Qual é o complementar de B em relação a C? Antes de eu resolver o complementar, eu tenho que saber o C, aliás, o B, está contido dentro do conjunto C? Ele é um subconjunto do C? Sim, né, pessoal? Se vocês olharem ali, todos os elementos que pertencem ao B também vão acabar pertencendo ao conjunto C. Então, existe complementar, e o complementar é a mesma coisa que a diferença entre o C e o B, certo? Se vocês olharem ali, a diferença entre o C e o B vão ser só 2 elementos, o negativo 5 e o negativo 4. Letra C, complementar de C em relação a Z. Primeiro de tudo, o C é um subconjunto do Z? Sim, se eu olhar ali, todos os elementos do conjunto C pertencem também, ó. Todos os elementos do conjunto C, eles pertencem ao conjunto Z. Qual que é o Z aqui, pessoal? Não é nenhum que está ali, é os números inteiros, tá? Lembrem, os negativos e os positivos, né? Positivos e negativos e o zero. Então, todos os elementos do conjunto C pertencem também ao conjunto Z, ao conjunto dos números inteiros. E qual é o complementar dele? Bom, vão ser, na verdade, aqui, todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros e não estão ali no C. O que não está ali no C? Os que são menores que o menos 5.
Concordam ali comigo? Então, quais são os menores que o menos 5? Muitos números infinitos, né? Menos 6, olha, opa, perdão aqui, vamos melhorar aqui. Menos 8, menos 7, menos 6 e para aqui, porque o resto já está no conjunto C, certo? Então, na verdade, do menos 6 para baixo, né, para o infinito negativo, vão ser aqui, vai ser o complementar de C em relação a Z. E a letra D, complementar de B em relação ao N. Esse N aqui são os números naturais, 0, 1, 2, 3 e lá vai. Então, primeiro de tudo, existe complementar ou não? O conjunto B, que vocês estão vendo lá em cima, ele está contido dentro dos números naturais? Não, pessoal, porque olhem aqui, ó. Essa galera não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, o B, ele não está contido nos conjuntos dos números naturais. B não está contido nos números naturais, logo eu posso dizer que não existe complementar. Logo, não existe complementar de B em relação aos números naturais, tá? Percebam que os números naturais, pessoal, eles têm mesmo uma perninha a mais, tá? Para representar um conjunto diferenciado de simplesmente um conjunto N qualquer. Assim como os números inteiros também e depois os números racionais também, tá? Show? Foi aqui a número 10. Temos agora a questão de número 18. Essa questão de número 18 vai cair lá na página 56, tá? Então, lá na página 56, nós temos o zero e os números racionais negativos formam o conjunto dos números racionais não positivos. Calma. O zero e os números racionais negativos. Ó, pense o que é um número racional. Só para lembrar vocês. É todo número que pode ser escrito na forma de fração, galera. E quais são os números que podem ser escritos na forma de fração? Muitos. Só não podem ser escritos na forma de fração as dízimas não periódicas, tipo o π, tipo o número de ouro, a proporção áurea, o número deixa eu pensar aqui, de Euler, enfim, números que vocês vão conhecendo e que se não conhecem, vocês vão conhecer aí durante o ensino médio. Mas assim, ó, o que a gente pode escrever sobre os números racionais? Todos os números racionais é todo número x, tal que x pode ser escrito na forma, olha que legal, na forma de A sobre B, com A pertencente aos números inteiros, B pertencente também aos números inteiros, só que o B também tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, tá? Ficou meio ruim a minha letra, mas resumindo, o número positivo 2 é um número racional? Sim, porque ele pode ser escrito assim, ó, não pode ser escrito como 4 meios, toda fração é uma divisão, certo? 4 dividido por 2 dá 2. O número 0,75. 0,75 são 75 centésimos. Que se eu vim aqui simplificar essa fração por 25, por exemplo, eu vou ter o 3 quartos. Ó, escrevi como fração já é racional, né? Aqui é o que quis simplificar. Mais um exemplo, algumas dízimas periódicas. Por exemplo, 1/3 é uma fração. Só que 1/3 é 0,333, né? Que a gente diz que é o 0,3 periódico. Então, as dízimas periódicas, os números decimais exatos, os números inteiros, as frações, os números escritos como porcentagem, também são todos exemplos de números racionais, tá? Então, quando a questão me fala o seguinte, falei bastante coisa, né? Já fiz até uma revisão aqui de coisas que a gente vai estudar daqui uns dias. Se os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, eu não consigo colocar todos os elementos, certo? Mas o que esse desenho está dizendo então? Ó, ele está dizendo que o zero e os números racionais negativos formam o conjunto dos números racionais não positivos. Então, do zero para baixo, é tudo racional não positivo. Por que eu tenho que falar não positivo? Não posso falar racional negativo porque tem o zero aqui, certo? Que é simbolizado por esse símbolo. Que é simbolizado por esse, né? Os números racionais não positivos, ou seja, né, os números racionais aqui
com os negativos, ok? No diagrama abaixo estão representados os conjuntos dos números racionais, todos eles, percebam aqui ele grandão chefão, os números racionais não positivos, que é o que está falando na questão, e os números inteiros. Os números inteiros é aquela galera lá dos positivos e negativos e o zero inteiros, não tem vírgula, não é número quebrado. Qual que é o conjunto representado por essa região rachurada, pessoal? Qual que é a galera que está aqui? Que tipo de número pertence tanto ao conjunto dos números inteiros quanto ao conjunto dos números racionais não positivos? E aí? Essa região aqui, pessoal, ela representa, na verdade, né, a interseção entre eles e ela representa o conjunto dos números inteiros não positivos. É o que eles vão ter em comum. Do zero para baixo, isso aqui, ó, é tudo número racional. Só que além de ser número racional, também é número inteiro. Professor, mas isso não está escrito como fração. Mas pode ser escrito como fração. Negativo 3, não posso escrever negativo 9 dividido por 3? Não posso escrever negativo 27 dividido por 9, negativo 27 nonos? Ou a mais simples de todas, negativo 3 sobre 1? Né? Então, o que eu vou escrever? Qual que é a região ali representada pela região rachurada? A região representa, vamos escrever aqui em letra cursiva, né? Os números inteiros não positivos. Vai ter o zero? Vai ter o zero, né? Porque pertence ali tanto a esse quanto a esse. Então, como que eu posso escrever? Se eu escrevi os números racionais não positivos assim, eu vou escrever os números inteiros não positivos assim. Certo, pessoal? Então, feito aqui a correção, eu acho que foram vários exercícios muito importantes para vocês revisarem o que a gente está estudando agora. Não deixem de fazer os exercícios, galera. Eu sei que o ritmo de estudo agora é diferente, mas vocês precisam ir se adequando. É esse o ensino médio. É assim que vocês vão ficar bons, eu tenho certeza. Tá bom, galera? A gente se vê aí semana que vem. Um abraço.